Olá, boa tarde. JC1 começa agora. Prefeitura de Pequim anuncia o cancelamento das festas do Ano Novo Chinês por medo da transmissão do coronavírus. Epidemia do vírus que provoca pneumonia e problemas respiratórios se alastra pela China. E o governo do país asiático anuncia o isolamento de 4 cidades com população total de quase 20 milhões de habitantes. Ministério da Saúde diz que caso suspeito de Belo Horizonte e outros 4 que surgiram no país não têm relação com a epidemia da China. Brasileiro gasta em média R$ 700 por ano só com taxas bancárias e de cartão de crédito. Dinheiro que daria para pagar contas e despesas do dia a dia. Percepção sobre a corrupção no governo é pior no Brasil pelo 2º ano, de acordo com a organização Transparência Internacional. Número de cirurgias plásticas entre adolescentes no Brasil nunca foi tão grande e revela uma tendência de comportamento que valoriza mais a imagem do que a saúde. E este é o assunto da nossa conversa de hoje aqui no estúdio. JC1 Cultura de Informação começam agora. A percepção de corrupção no setor público do Brasil é a pior pelo 2º ano seguido. A pesquisa é feita em 180 países pela organização Transparência Internacional. Corrupção é um termo recorrente para descrever o Brasil. A gente vê isso todos os dias, né? É uma questão do nosso povo como um todo, né? Não é só coisa de político também, mas todo mundo é. Um jeitinho aqui, uma propininha ali, um gato ali. A confiança está abalada. A impressão da população vai ao encontro do resultado do Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, divulgado hoje pela Transparência Internacional Brasil. Feito com base em pesquisas de avaliação com empresários e especialistas, o IPC 2019 mostra o Brasil na 106ª posição em um ranking de 180 países. O Brasil já vinha caindo em relação à sua posição, em relação à sua pontuação também, mas alcançamos agora a pior posição na série histórica do Índice de Percepção desde 2012. Esses resultados são uma consequência de um ano de 2019 em que não houve reformas significativas na agenda anticorrupção e, pelo contrário, nós vimos diversos retrocessos, tanto em questões de interferência política em órgãos de controle, com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, como também tentativas de desmonte de todo um conjunto de legislações e instituições que já vinham fazendo um trabalho relevante no combate à corrupção. Entre os países da América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile e Argentina. E é menos corrupto que Bolívia, Paraguai e Venezuela. Os países mais bem colocados foram Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia. E os últimos do ranking são Somália, Sudão do Sul e Síria. O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador do tema no mundo. No evento de divulgação do relatório de 2019, também foram debatidos caminhos para que o Brasil pare de perder posições e se torne um país cada vez mais íntegro. Um deles é avançar da repressão, que o país fez bem, quebrou com o ciclo de impunidade, com as grandes operações, Lava Jato e outras, mas agora passar para as medidas preventivas e que mudem as raízes da corrupção sistêmica no Brasil. E outro aspecto fundamental é a ampliação das garantias e o respeito aos princípios democráticos de uma imprensa livre e uma sociedade civil ativa. Porque, historicamente, o resultado que aparece no nosso ranking é que entre os 10 melhores países sempre estão as democracias mais consolidadas, com imprensa ativa, que investiga e que cobra, e uma sociedade civil também que atua e participa das decisões. Vamos mudar de assunto para falar do finalzinho das férias, porque a Batcaverna e o esconderijo do Coringa estão abertos nessas férias e podem ser visitados na exposição dos 80 anos do Batman, que reúne ainda quadrinhos e itens raros. E quem vai mostrar um pouco desses segredos do Homem-Morcego para a gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana.
Oi, Joyce, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Tem muita gente vindo conhecer aqui os principais locais de Gotham City. A exposição começa justamente aqui na Mansão Wayne, que é onde vive o Bruce Wayne, a identidade do Batman. Está aqui o lugar dele montado à mesa. Por baixo do vidro tem edições raras de quadrinhos. E para ir para o próximo ambiente, a gente passa aqui por essa cortina e olha onde a gente chega, na Batcaverna, onde está aí o uniforme do Robin, que é o fiel escudeiro do Batman. Tem também, é claro, o Batmóvel e muitos outros elementos que a gente vai conhecendo ao longo aqui da exposição. Eu vou conversar agora com o Ivan Costa, que é curador da exposição. Ivan, conta pra gente qual que é o grande objetivo de vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. A ideia é oferecer uma experiência imersiva para quem vem visitar a exposição Batman 80 aqui no Memorial da América Latina. E a pessoa, ao entrar na exposição, se transforma no Batman Bruce Wayne. Visita a Batcaverna, visita a Mansão Wayne e participa de uma missão até o final, quando a pessoa finalmente encontra o Homem-Morcego. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Tem muito lugar legal para tirar foto também, é uma exposição bem interativa com áudios. Ela foi prorrogada pela última vez, atenção, até o dia 2 de fevereiro. Para saber mais informações, é só entrar na internet, no site batman80expo.com.br. Esse endereço, Batman80expo, também vale para as redes sociais. Joyce. Obrigada, Adriana. Tudo que a criançada adora, né? Não só as crianças. Bom, e você pode participar do programa com as suas perguntas, seus comentários, pela hashtag JC1. E, além disso, pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o nosso Twitter, @jornal_cultura. E nós estamos também ao vivo pelo YouTube, na página Jornalismo TV Cultura. Bom, mais de 1 milhão de candidatos se inscreveram no primeiro dia no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso às vagas nas instituições públicas de ensino superior. O sistema foi acessado nas primeiras 24 horas por cerca de 1.300.000 candidatos, número 3 vezes maior do que no ano passado, no mesmo período. Como cada estudante pode se inscrever em até 2 cursos, o número de candidaturas passou de 2 milhões. O aumento de candidatos causou lentidão e instabilidade no site do SISU. O MEC garante que o problema foi resolvido. Ao todo, 128 instituições oferecem 237.000 vagas. Os estudantes têm prazo até domingo para fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada. O SISU dá acesso a cursos de instituições públicas de ensino superior e tem como referência a nota obtida pelo aluno no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O brasileiro gasta, em média, R$ 700 por ano só para ter conta corrente e cartão de crédito. Com isso, muitos empurram dívidas e deixam de pagar contas e despesas do dia a dia que poderiam ser quitadas com esse valor. A Maristela gasta R$ 3.000 por ano só com tarifas de manutenção de 3 contas correntes e mensalidades de cartão de crédito. A média de R$ 250 por mês daria para pagar as contas de luz e água. Eu levei um susto. Eu podia estar usando isso para outras coisas, para pagar minhas contas tradicionais de luz, de água, ou mesmo curtir com a família um passeio, né, só nessa brincadeira aí. Para se livrar dessa despesa, decidiu acabar com o cartão de crédito e migrar as contas para um banco digital, que não cobra tarifa. Ir para a conta digital e ficar com um banco só. No ano passado, o brasileiro gastou em média R$ 700 com as mensalidades do cartão de crédito e a manutenção da conta corrente. A constatação é do aplicativo de finanças pessoais Guia Bolso, que analisou ganhos e gastos de mais de 150 mil pessoas em todo o país. Segundo o levantamento, o gasto anual em média com taxas de manutenção da conta corrente é de quase R$ 376. Com cartão de crédito, R$ 340. Com saque, a tarifa média anual é próxima de R$ 35 e com extrato R$ 6. Às vezes é um gasto que passa despercebido porque é pago mensalmente, né? Às vezes você pode estar pagando por um pacote de serviços muito maior do que o que você realmente precisa. Quem paga tarifas bancárias faz as contas e acredita que o dinheiro daria para pagar outras despesas. Ajudaria bastante a pagar uma conta, uma parcela, até mesmo uma dívida. Material escolar, né, para as crianças já era um bom dinheiro. Com certeza. Os moradores da cidade de São Paulo começam a receber a notificação do IPTU. Mas há casos em que o contribuinte é isento do pagamento do imposto.
Aposentados e pensionistas têm direito a requisitar o benefício desde que tenham um rendimento mensal de até 3 salários mínimos para isenção total e de até 5 salários mínimos para isenção parcial. O imóvel deve ser usado exclusivamente como residência e o solicitante não pode ter mais uma propriedade aqui no município. O valor venal do imóvel também não pode ultrapassar R$1.300.000. Só no ano passado, mais de 94 mil paulistanos foram beneficiados. O prazo final para solicitar o benefício é até o último dia útil deste ano. Para fazer a solicitação, ela é totalmente através de um canal eletrônico via o portal oficial da Prefeitura do IPTU 2020. Através desse portal, ela preenche o requerimento, não precisa fazer nenhum envio de documentação para a Prefeitura, porque a gente consegue, a partir do requerimento, fazer as validações, né, e deferir essas solicitações. A gente segue com um giro de notícias pelo Brasil. Em Belo Horizonte, 5 pessoas devem prestar depoimento hoje no inquérito que apura a intoxicação pela cerveja Belo Horizontina fabricada pela Baker. São parentes de possíveis vítimas. 22 casos suspeitos de contaminação pela substância dietilenoglicol estão sendo investigados e 4 já foram confirmados. Até o momento, as autoridades encontraram substâncias nocivas à saúde em 21 lotes de 8 marcas diferentes da cervejaria. A Anvisa interditou preventivamente todas as marcas de cerveja produzidas pela Baker. O Ministério Público de São Paulo denunciou a SP Trans, 8 ex-presidentes e 3 consórcios de ônibus da capital paulista por improbidade administrativa. Na ação, as empresas são acusadas de formação de cartel e simulação no processo de disputa pelas linhas de ônibus paulistanos. O MP também pediu a devolução de R$1 bilhão e 800 milhões de reais. Os consórcios foram contratados pela Prefeitura de São Paulo sem licitação entre 2013 e 2019. No Rio de Janeiro, começou hoje o tratamento com carvão ativado da água da estação de tratamento de Guandu, na Baixada Fluminense. A Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI, não informou quando a água volta a ter boas condições para consumo, mas garantiu que a presença de carvão deve resolver o problema da geosmina, a substância que causou a alteração na cor, o cheiro e o gosto da água. O pacote anticrime aprovado pelo Congresso a partir de um projeto do ministro Sérgio Moro começa a valer hoje com mudanças na lei e nos processos penais. Entre as principais mudanças estão novas regras para acordos de delação premiada, novo critério para definir legítima defesa e a possibilidade de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. 4 dispositivos não entram em vigor porque foram suspensos por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. Entre eles, o que criou a figura do juiz de garantias. E um estudo mostra que a falta de valorização do trabalho de cuidar de pessoas, feito em casa, principalmente pelas mulheres, colabora para aprofundar ainda mais as diferenças na sociedade. Luciana coordenava uma equipe em uma multinacional quando soube do diagnóstico de Alzheimer da mãe. Apesar de ter o pai e um irmão, ela é a cuidadora principal. Sem conseguir conciliar a pressão do trabalho e de casa, a administradora foi demitida. E aí eu não procurei uma recolocação profissional justamente por causa do cuidado deles. A minha preocupação era como que eu vou deixar eles em casa, né? Deixar minha mãe, deixar meu pai, que também é idoso. No Brasil, o trabalho de cuidar das pessoas é 90% feito por familiares. E é a mulher que exerce 85% dessa atividade, totalmente informal, de acordo com a pesquisa da Oxfam, uma ONG inglesa. Ainda segundo o relatório, no mundo são 12 bilhões de horas de trabalho de graça diariamente. Se essa função de cuidador fosse remunerada, injetaria pelo menos 10 trilhões de dólares todos os anos na economia mundial.
O resultado é um sistema econômico global sexista que gera uma desigualdade financeira fora de controle. O levantamento da Oxfam aponta que os 22 homens mais ricos do mundo têm mais riquezas do que todas as mulheres da África. Desde o diagnóstico da mãe, a renda da Luciana caiu pela metade. E hoje ela não se sente preparada para enfrentar o mercado de trabalho. Acho que para eu crescer, eu precisaria de tempo para estudar, para me atualizar. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse deixá-los, nossa, eu acho que seria ótimo. Eu poderia retomar a vida profissional, a vida pessoal que fica muito de lado. A falta de estrutura para receber os idosos é um desafio da saúde pública do país, diante de uma população que envelhece a cada ano. Segundo o IBGE, dentro de 3 décadas, 1/3 dos brasileiros terá mais de 60 anos. Um dos pontos principais é pensar a questão das políticas públicas, né? Tanto de assistência social, quanto de saúde, quanto de educação, que são pontos que o relatório da Oxfam ele ressalta e que são fundamentais. E depois do intervalo, aqui no JC1, líderes mundiais lembram a libertação do campo de concentração de Auschwitz, onde morreram 1 milhão de judeus. E na Austrália, um avião canadense que participava do combate aos incêndios cai e mata os 3 tripulantes, enquanto o país é atingido por novas tempestades de areia. A gente volta já já. O governo da China fecha as portas de 4 cidades para conter a epidemia de coronavírus, que também provoca temor de contágio em todo o mundo. Depois de bloquear entradas e saídas, além do transporte público em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, onde surgiu o primeiro caso do coronavírus, as autoridades chinesas colocaram em quarentena outra cidade, Huagang, que tem 7 milhões de habitantes. E ainda as cidades de Xibi e Ezhou, com cerca de 500 mil habitantes cada uma. Com a chegada do Ano Novo Chinês e o deslocamento de milhões de habitantes por todo o país, os meios de transporte na cidade foram suspensos e espaços públicos como cinemas, museus, shoppings e cafés foram fechados. As autoridades ainda pedem a cidadãos de Huagang que não deixem a cidade e evitem aglomerações de pessoas por causa do contágio. Apesar de as autoridades apelarem à calma, em Wuhan houve uma corrida aos supermercados e bombas de gasolina e as máscaras de proteção, tornadas obrigatórias, se esgotaram nas farmácias. O coronavírus já fez 17 vítimas fatais e infectou cerca de 600 pessoas na China. Os serviços de saúde acompanham outras 6 mil pessoas que mantiveram contato com os pacientes e quase 5 mil estão em observação. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde Chinesa, o período de incubação da doença é de até 14 dias. Ainda não existe uma vacina para o coronavírus, que teve um segundo caso confirmado em Hong Kong. A Tailândia confirmou 4 vítimas, além de Taiwan, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, com 1 caso cada. Os aeroportos da Ásia e de outros países no Ocidente aumentaram as medidas de segurança, instalando câmeras térmicas para medir a temperatura dos passageiros em trânsito. E até o governo do Peru ativou o protocolo de alerta para monitorar passageiros em portos e aeroportos. O receio de uma pandemia semelhante ao surto da síndrome respiratória em 2002 agitou bolsas e mercados de valores na Ásia. Em Xangai, houve queda no valor do yuan, a moeda chinesa, e nas ações de empresas de aviação e de artigos de luxo, muito consumidos na China. O governo do país prometeu transparência nas informações sobre a propagação do vírus, como manda a Organização Mundial de Saúde. E hoje, o órgão das Nações Unidas deve se reunir em Genebra, na Suíça, para avaliar o surto do vírus e decidir se decreta estado de emergência de saúde global. O Ministério da Saúde descartou todos os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. O repórter Lucas Scherer, de Brasília, tem outras informações.
O Ministério da Saúde informou que o Brasil não tem nenhum caso suspeito de coronavírus. Em entrevista coletiva concedida agora há pouco, a pasta afirmou que 5 pacientes identificados como possíveis infectados foram registrados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no Distrito Federal. Mas a suspeita foi descartada para todos. Está incluído aí na lista o caso da mulher que desembarcou em Belo Horizonte no último dia 18, depois de uma viagem a Xangai, na China. O secretário substituto de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Júlio Croda, explicou que os pacientes não foram submetidos a testes para se verificar se foram de fato infectados pelo coronavírus. Segundo ele, o governo segue critérios da OMS e, portanto, teste específico só acontecerá se houver sintomas clínicos em pessoa que tenha viajado para a cidade chinesa onde está comprovada a transmissão entre seres humanos ou que esse paciente tenha tido contato com outros com suspeita ou confirmação da doença. Apesar da ausência de casos suspeitos, o governo federal já ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde, que acompanha a situação em todo o Brasil e estaria pronto para adotar medidas de segurança especiais. O novo tipo de coronavírus foi identificado pela primeira vez na China, já matou ao menos 17 pessoas e infectou mais de 500 em 6 países. Bom, e sobre a possibilidade do coronavírus chegar ao Brasil, eu converso agora com o infectologista Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, muito boa tarde, obrigada por falar conosco aqui no JC1. Doutor, então... Obrigado. Prazer falar com vocês e seus telespectadores. Muito obrigada, doutor Renato. Então, a princípio, nesse primeiro momento, o risco de contágio, ele se apresenta de forma mais evidente em pessoas que passaram pela China. Nós, como todo vírus novo, nós estamos ainda aprendendo e conhecendo um pouco sobre o seu potencial de transmissão, o seu período de incubação, a pessoa doente, quanto tempo transmite o vírus. Quão transmissível é esse vírus, se as pessoas que têm contato só muito íntimo, se pegam a doença, ou se você viajar no mesmo avião é possível. Hoje, as informações que nós dispomos nos diz que você só é um caso suspeito, a gente só vai suspeitar de coronavírus em quem esteve na região onde há circulação do vírus. Então, veio da China, de outra província, veio do Japão, veio da Tailândia, não precisa se preocupar com qualquer doença respiratórias que começam a ser bastante frequentes agora no nosso país, né? Mais para frente um pouco. Tá. E, doutor Renato, o que se sabe até agora sobre como esse vírus ataca o organismo humano, já que ele é uma mutação do coronavírus já conhecido? O coronavírus ele tem, como o vírus influenza, uma facilidade ou uma peculiaridade que ele não circula somente entre humanos. Vivem em outras espécies animais, espécies marinhas, morcegos, cobras. Então, quando ele se mistura, essa fração do vírus humano com alguma parte do vírus aviário, ele pode criar, continua sendo o coronavírus, mas mais uma variante, talvez muito mais agressiva, porque não encontra na população nenhuma imunidade. Nunca circulou, nunca ninguém viu. Então, pela novidade, ele se torna mais agressivo. Ele é dentre as vias respiratórias, como o vírus da gripe, do resfriado, ataca principalmente as nossas vias respiratórias inferiores, o pulmão, dando pneumonias, e pode evoluir de forma grave. 500 casos, mais ou menos 3% deles tiveram óbito, uma proporção não desprezível de casos graves e óbitos, mas merece ainda esse acompanhamento para que a gente conheça melhor toda essa dinâmica. Ok, doutor Renato Kifuri, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Na Rússia, um edifício se transforma num verdadeiro congelador. Depois dos incêndios, agora mais poeira e chuva atingem a Austrália. E líderes mundiais celebram a libertação do campo de concentração de Auschwitz. Em Israel, os líderes de mais de 40 países se reuniram para o Fórum Internacional do Holocausto, um encontro que celebra os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. O presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou que o antissemitismo está de volta e a França está determinada a combater o ódio e a intolerância. Mesma posição tomada pelo presidente russo Vladimir Putin, que condenou o antissemitismo
antissemitismo no encontro com o presidente de Israel, Reuven Rivlin. Putin ainda inaugurou, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, um monumento lembrando o cerco de Leningrado, um bloqueio das tropas alemãs durante a Segunda Guerra, quando mais de 1 milhão de russos morreram vítimas dos nazistas. Na Austrália, mais uma tempestade de areia varreu a região de Nova Gales do Sul, deixando a cidade de Sydney invisível em meio à poeira marrom. A poeira também acabou tingindo o rio que passa pelo centro da cidade de Melbourne, após uma noite que misturou chuva com a poeira. E o combate aos incêndios que afetam o país deixou mais 3 vítimas. Tripulantes de um avião Hércules C-130 do Canadá. O avião, que ajudava no combate aos incêndios, jogando produtos para retardar a expansão do fogo, caiu logo após a decolagem e ainda não foram determinadas as causas do acidente. E na Rússia, esse bloco de um condomínio de prédios na região da Sibéria se transformou num verdadeiro congelador após um vazamento de água. O líquido se congelou pela fachada e pelos corredores e apartamentos do edifício, onde moram militares aposentados. O governo prometeu retirar os moradores do local, onde ficou impossível viver, e decidiu fechar o prédio. O rompimento da barragem em Brumadinho no dia 25 de janeiro, no ano passado, causou graves problemas ambientais. Além de destruir a mata, os rejeitos de minério atingiram o rio Paraupeba, comprometendo a pesca e o abastecimento de água na região. Eu acho que pode até recuperar, mas vai demorar muito, né? Vai demorar demais. Porque foi muita sujeira que caiu aí. Há um ano, as águas do rio Paraupeba cortam Brumadinho como sangue escorrendo de uma ferida. Quase 10 milhões de metros cúbicos de resíduos da mineração vazaram da barragem 1 do Córrego do Feijão. O volume representa 75% de tudo o que tinha na estrutura. Boa parte dos rejeitos atingiu o rio, comprometendo o abastecimento de água e a pesca. Aqui tinha muita corimba, muita traíra, carpa, piaba, douradinho. De uma hora para outra, pescadores perderam sua única fonte de renda. Foi o caso do Alexandro. Ele já tinha sido afetado pelo desastre de Mariana 3 anos antes. Brumadinho representava um recomeço e teve o mesmo triste fim, como ele contou para a nossa equipe no ano passado. Eu vi os peixes tudo agonizando, morrendo, igual eu vi lá em Governador Valadares. A tristeza, eu vi tudo agora de novo. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, num trecho de 300 quilômetros, a água do Paraupeba ficou sem condições de uso. Para entender o tamanho do estrago, fomos ao distrito de Piedade do Paraupeba. O ribeirão que corta o lugar é um afluente do rio. A água do Paraupeba, sempre todo mundo falou, ela era uma água um pouco mais barrenta, turva, mas não como está agora, né? Desde o rompimento da barragem, a estação de captação e tratamento de água de Brumadinho está inativa. Segundo a Companhia de Saneamento de Minas, um termo de compromisso assinado entre o Ministério Público e a Vale determina a construção de uma nova captação fora da mancha de inundação. A obra deve estar pronta em setembro. E se a água tivesse limpa e boa mesmo, como eles dizem que estão, manteria a captação. Gastou 160 milhões nessa captação em 2015, que vai parar agora, vai virar um elefante branco para fazer uma nova. No último ano, a Vale fez obras de contenção de sedimentos e dragagem. Também construiu 2 estações de tratamento que devolveram ao rio mais de 3 bilhões de litros de água limpa. Em 2019, a grande preocupação foi conter o dano ambiental. Houve o extravasamento de uma grande quantidade de material pelo rompimento da barragem e estávamos num período de seca e tínhamos que garantir que, ao se iniciar as chuvas mais pesadas, esse material espalhado entre a base da barragem e o córrego do ferro-carvão e o rio Paraupeba, esse material não fosse carreado pelas chuvas. Quem vê essa área hoje pode pensar que é apenas mais um canteiro de obras. Um ano atrás, tudo isso aqui era uma mata fechada, como a que a gente vê ao redor. E o clarão aberto agora no terreno e que recebe máquinas para a obra é resultado da destruição causada pela lama. Segundo o IBAMA, 138 hectares de florestas nativas foram perdidos. É como se o minério tivesse destruído 153 campos de futebol. Quando eu olhei para trás, estava tudo praninho. Não tinha mata, não tinha casa, eu olhei para o lado do vagão, não tinha mais nada.
Um mês após a tragédia, a Assembleia Legislativa de Minas aprovou uma lei que proíbe barragens de alteamento a montante, como a de Brumadinho. A medida havia sido proposta em 2016 por uma comissão criada após o acidente em Mariana, que matou 19 pessoas. Minas teve o maior número de barragens interditadas pela Agência Nacional de Mineração no ano passado. Em todo o país, 54 estruturas deixaram de atestar a estabilidade ou sequer enviaram informações. Hoje nós podemos dizer para a sociedade brasileira que o Brasil é até um exemplo para a comunidade internacional. Conforme a Agência Nacional de Mineração, o número de barragens com risco alto vem caindo. Hoje são 4, todas da Vale, em Minas. A gestão de barragens depois do acidente de Brumadinho, ela está em outro patamar. A legislação mudou, né, os gatilhos para elevação de nível de alerta aumentaram também. Então a gente tem as nossas barragens de nível 3, nível crítico, são todas sendo auditadas por órgãos independentes, né, empresas independentes, apontadas e validadas pelo Ministério Público. Espero que realmente agora a fiscalização venha cobrar isso deles, para que não venha acontecer novas tragédias em Minas Gerais. Depois do intervalo, sábado tem Grenal na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com transmissão da TV Cultura. E cada vez mais cedo, adolescentes e crianças se preocupam demais com a aparência. A gente volta já já. O crescimento no número de cirurgias plásticas entre adolescentes no Brasil revela uma tendência de comportamento dessa geração. Mas quando a imagem se torna mais importante do que a saúde, é necessário ficar atento. Aos 17 anos, Douglas começou a postar vídeos num canal da internet. A agressividade de alguns comentários sobre a aparência dele fizeram o jovem duvidar de si mesmo. Olha esse menino. Ele deveria fazer uma cirurgia na orelha. Olha as pernas. Que eu já não conseguia cantar mais, já não conseguia subir em palco mais. Eu me prendi mesmo. Eu achava que eu não tinha competência nenhuma para aquilo. Com ajuda profissional, Douglas percebeu que não ia adiantar operar mudanças para agradar aos outros. A gente nunca vai estar 100% aos olhos dos outros. Nunca vamos estar 100%. Sempre o outro vai enxergar a gente primeiro com uma falha, para depois ter que aceitar os seus pontos positivos, né? Que esse processo é se aceitar e viver nos nossos moldes, não nos moldes dos outros. Mas a aprovação dos outros é essencial para muitos jovens que cresceram tendo as fotos das redes sociais como um verdadeiro guia de beleza e felicidade. Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos, o número de adolescentes que procurou uma operação plástica aumentou 141%. 141%. Nenhum outro país no mundo tem tantos jovens entre 13 e 18 anos mudando a própria aparência numa mesa de cirurgia. O doutor Wendel Igueto, por exemplo, já recebeu no consultório uma menina de 11 anos que queria aumentar os seios. Casos como esse, ele diz que tenta resolver na conversa. As mamas ainda estavam em desenvolvimento e ela já começou a se preocupar com o evento futuro. O importante é conscientizar também esse jovem que cada pessoa tem o seu grau de beleza e a estética varia de pessoa para pessoa. Um exemplo importante chega um paciente às vezes pedindo o nariz de tal artista. O que eu tento fazer? Conscientizá-lo que aquele nariz ele é bonito para aquele paciente, mas não necessariamente esse nariz vai ficar bom para ela. Todo mundo, é claro, tem o direito de querer ser mais bonito, diz o médico. Só que o jovem é imediatista e a cirurgia tem limites. O jovem não tem a paciência para esperar as coisas se maturarem, como uma delas é o corpo crescer, ou, por exemplo, quero ir para uma academia e não tenho tempo para esperar o corpo se desenvolver, então já vai buscar um anabolizante, vai buscar uma lipoaspiração, vai buscar um tratamento estético. Pois é, em tempos de tantas cobranças em relação à aparência, passar pela fase da adolescência é um desafio tanto. E hoje, a neuropsicóloga e mestre em psicologia do desenvolvimento, Débora Moss, vai nos ajudar a entender essa fase e enfrentar principalmente esses problemas, não, Débora? Primeiro, boa tarde, obrigada por estar conosco aqui no Obrigada JC1. pelo convite.
Bom, os jovens, os adolescentes hoje, eles estão habituados, cresceram, né, nessa fase de muita imagem, muita exposição, mas encontrar esse equilíbrio ainda é um desafio muito grande. Muito grande. Esses ideais de beleza estão apitando o tempo todo no celular, nas telas, e isso vai deixando eles muito angustiados porque vem de encontro com essa fragilidade ainda do adolescente em reconhecer esse corpo, essa nova configuração aí de ser humano diferente do que era quando era criança. Então, realmente, esse mundo ideal da internet, que é distorcido, ele vem realmente para estar deixando eles o tempo todo em busca desse modelo ideal. E como ajudar, talvez, a retornar esse comportamento ao que acontecia um pouco lá no passado? As pessoas, sim, todo mundo sempre quis parecer um pouco melhor ou se sentir bem com a sua aparência. Mas essa não era a preocupação principal, o que parece ser hoje. Então, como fazer com que o jovem pense que essa não será realmente, né, o assunto, não será o assunto mais importante da sua vida? E esse é um desafio para os pais, tá? Porque se antigamente esses pais eles precisavam passar informação para os filhos, hoje informação tem de monte, né, por aí. Então, os pais têm que ser o filtro e mostrar para esses jovens que o que aparece lá nas redes sociais, ninguém aparece triste, ninguém aparece feio. Muitas vezes aquela foto ali nem é a foto real. É tão distorcida, né, que nem é aquela pessoa como ela é. Então, muitas vezes até se encontra um ator na rua e fala, nossa, ele sem maquiagem eu nem reconheci. Sim. Então, ir mostrando que esse mundo ideal, ele é uma idealização e que é no dia a dia, é no olhar do espelho que ele vai se autoconhecendo. E, claro, a cirurgia plástica são ajustes, mas não vai mudar a vida do adolescente. Eles não acham aos muito... 11 anos, Não, né? aos 11 anos. Até estranhei que como é que chega no ponto de ir até a consulta? Quer dizer, o que essa criança de 11 anos encheu essa mãe para chegar no ponto de ir até lá e ter essa discussão com o cirurgião? Os pais são os filtros. Um filtro para que, olha, não é a hora, agora não é o momento. E quais transtornos esse adolescente, esse jovem pode desenvolver? Essa idealização de um modelo que ele pôs na cabeça, e aí hoje é o seio, amanhã vai ser o nariz, depois vai ser o cabelo, e aí não tem fim. As correções, na verdade, que seriam só ajustes, né? Claro que melhora a autoestima, melhora a imagem, elas não vão consertar a vida deles. O problema é essa ideia de perfeição, né? Perfeição e de que, conseguindo esse modelo ideal, eu vou ser feliz, eu vou ter muitos amigos, eu vou ter muitos namorados. E isso é autoestima, isso é se reconhecer como uma pessoa que não é só o corpo, ela tem todos os seus ideais. E você falou num filtro. Como impor esse filtro? Limitando o uso da internet, do celular, ou fiscalizando mais aquilo que ele está pesquisando? De que forma impor esse filtro? Olha, o filtro que eu chamo, né, de controle é esse diálogo no olho, né, tirar um pouco o celular de lado, tirar um pouco esse adolescente só mergulhado nas redes sociais, ter esses momentos em família, mostrar a realidade, mostrar, olha como a fulana é bonita, mesmo ela tendo um corpo que não é um modelo de beleza. Então, começar a trazer eles para a realidade. A internet é uma idealização. E o dia a dia tem situações onde no convívio com a família, com amigos, eles vão ter mais esse... Então, está faltando muito esse olho no olho. Tá. E a escola tem alguma forma também, um papel a desempenhar, né, nessa busca? Sem dúvida. Uma escola que tem adolescentes precisa propor debates, discussões, reflexões sobre esses temas, porque a questão aqui é a cirurgia plástica, mas também tendo muito número de suicídios entre os adolescentes. E muito por conta dessa questão de idealização que, se eu não correspondo, não vale a pena viver. Então, isso precisa ser discutido nas escolas, são temas que precisam ser abordados, dar voz a esses jovens. Na internet, eles se colocam, os adolescentes, muito protegidos pelas telas.
Então, como esse rapaz colocou, se criticavam, né, de uma forma tão exacerbada os defeitos dele, entre aspas, porque eles se protegem também. E no olho, nas discussões, eles vão ver a reação do outro, a opinião do outro. É muito importante que isso tenha movimento na vida dos jovens. Nada melhor do que a boa e velha conversa, o bom e velho diálogo. Isso que a não gente caiu bate de tanto moda. na tecla e não vai sair de moda nunca, né? Débora, muito obrigada Eu que por vir falar agradeço. conosco. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Falar de esporte agora, a Copinha deste ano terá uma final inédita. Pela primeira vez, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será decidida num Grenal. Enquanto o Inter busca o 5º título, o Grêmio nunca foi campeão e ganhou a vaga depois de uma vitória apertada sobre o Oeste. Grêmio e Oeste realizaram uma partida muito disputada em Barueri, valendo vaga para a grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para marcar. O gol acabou não acontecendo nos primeiros 45 minutos. Veio a segunda etapa e o jogo continuou tenso. Todos lutando pelo sonho em disputar a grande decisão no Pacaembu. As chances existiram dos dois lados. O único gol marcado foi neste lance. Elias. 1-0 Grêmio. Eu esperei o momento certo, eu sabia que ia chegar a hora e chegou a hora e eu fiz o gol ali, graças a Deus, e eu ajudei a minha equipe a classificar para a final. O Oeste, em desvantagem, partiu para o ataque em busca do gol de empate, mas não conseguiu. Final, 1-0 Grêmio. Oeste, eliminado da competição. Classificado, o Grêmio vai enfrentar agora o Internacional. A decisão acontece neste sábado, às 10 horas da manhã, no Pacaembu. Será a primeira vez na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior que a disputa acontece entre dois rivais gaúchos. Vai ser um jogão que vai parar o Brasil todo aí. Provavelmente o maior Grenal de categoria de base em toda a história dos dois clubes. Então, descansar, recuperar bem os atletas e achar a melhor estratégia aí. Bom, JC, eu termino aqui. Eu te espero amanhã, à 1 da tarde. Até lá.